Muito bem, nós vamos então, pessoal, iniciar. Bom dia a todo mundo que chegou. Bom dia, Vana. Com quem você quer exatamente? Contigo ou contigo eu ou contigo ela? Contigo eu? À disposição. Beleza, então tá falado. Nós vamos então iniciar aqui o nosso trabalho. O livro dos médiuns, nós estamos no capítulo 19. O papel dos médiuns nas comunicações. Influência do espírito do médium, que é o item número 223. Nós vamos entrar na pergunta número 18 e a partir dela seguimos aqui as orientações de Kardec dos espíritos. Nós falamos no nosso último encontro sobre a xenoglossia, que é a capacidade que alguns médiums possuem de trazer comunicações, seja através da psicofonia, seja através da psicografia, em outras línguas, né? Muitas vezes até em línguas que ele não conhece, né? Que aliás é esse o fenômeno. Então, trouxemos aqui alguns exemplos, algumas situações, inclusive quando se fala nessa questão da xenoglossia, nós temos também um outro fenômeno chamado glossolalia, e esse glossolalia ele é um fenômeno muito mais anímico, né? E do que mediúnico, embora também a mediunidade interfira nessa questão, é quando o médium começa a balbuciar algumas palavras, começa a emitir sons que são ininteligíveis, que ele não compreende, que ele não fala, e isso nos remete a uma reflexão a respeito desse fenômeno de falar em línguas que nós vemos hoje com bastante frequência nas igrejas evangélicas. Nós já estudamos sobre isso quando Kardec falou no capítulo 16, um resumo dos vários tipos de mediunidade, ele chamou de médium poliglota. Então nós trouxemos essa parte da poliglossia. Então vimos ali o fenômeno propriamente dito é a xenoglossia. E aí vimos ali, já vimos psicografias, inclusive trouxe para vocês aqui aquele exemplo, em 2004, em que o Divaldo Franco, no Congresso Espírita Mundial, que nós tivemos em Paris, que foi transmitido aqui pelo Pautal, que ele psicografou uma mensagem de Leon Denis em francês, uma língua que ele não conhece, escrita de modo reverso, né, ou seja, de trás para frente. Então, ou de espelhado, né, o espelhado como é que chama também. E aí então esse é um tipo de fenômeno que normalmente os espíritos fazem uso, muito mais para provocar a impressão naqueles que estão presentes, para poder chamar a atenção para o fenômeno mediúnico, do que para transmitir uma mensagem propriamente dita, já que isso acaba sendo improdutivo no sentido de trazer uma orientação, uma instrução aos presentes numa reunião ou a um grupo de modo geral. E no caso da glossolalia que nós conversamos, isso pode acontecer seja por um efeito psíquico, onde do subconsciente da pessoa, né, do anímico, traz essas palavras, essas expressões que ele mesmo não conhece e que é também desconhecida por todos, porque é uma língua que não existe, ou isso pode acontecer em processos obsessivos um pouco mais graves, quando há ali a incorporação, e aí então os espíritos procuram, né, submetem o médium a essa situação de constrangimento, de temor, de preocupação. Então o fenômeno mesmo de falar em línguas estranhas é o da xenoglossia, que a gente já conversou. Bom, aqui então, no item 18, continuando o nosso tema, a gente vai entrar nessa parte da comunicação dos espíritos através de médiums, e agora considerando médiums que têm pouco conhecimento, muitos deles até analfabetos. E nós temos ali situações muito interessantes, no Brasil em especial, né, pela dificuldade que nós temos de uma cultura mais estruturada, principalmente nas cidades interioranas, dos estados que são mais pobres no Brasil, especialmente no norte, nordeste, né? E aí então, de repente você encontra um médium de grande potência, que é analfabeto, ou que tem uma cultura muito pequena, pelo fato de não ter tido a oportunidade de se desenvolver, e aí então os espíritos não perdem a oportunidade de utilizá-lo como instrumento de comunicação, só que naturalmente encontra uma maior resistência. Kardec, quando ele trouxe essa mensagem, essas orientações na época, nós já conversamos isso várias vezes, é importante reforçar, a psicografia tinha uma importância muito grande naquele período, e a psicofonia era muito pouco utilizada.
exatamente por aquele motivo que nós já conversamos, da importância de registrar, de documentar todas as mensagens, de utilizar as mensagens como documento mesmo, né? E enquanto que nos tempos atuais, principalmente nas reuniões de orientação, as mensagens vêm através da psicofonia, embora a psicografia continue ainda tendo importância nos receituários, nas comunicações de espíritos familiares, na publicação de livros e tudo mais. Então, isso continua tendo importância, mas a psicofonia facilitou bastante esse processo. Então, se nós temos um médium que é analfabeto, mas que é um bom médium psicofônico, ele não vai ter problemas, o espírito não vai ter problemas em se comunicar através dele, desde que seja uma mensagem, né, que seja no idioma que ele conhece, que seja um assunto que não se apresente de uma forma muito complexa e tudo mais. Agora, na psicografia, a gente já encontra uma certa dificuldade, que é o que a gente vai ver aqui nesse item. No item 18, então, Kardec pergunta: uma pessoa que não sabe escrever poderia fazê-lo como médium? A resposta dos espíritos: sim, mas compreende-se que haverá grande dificuldade mecânica a vencer, pois a mão não está habituada aos movimentos necessários para formar as letras. Acontece o mesmo com os médiuns desenhistas que não sabem desenhar. A respeito dessa parte da pintura mediúnica, quem falou sobre isso foi Luiz Antônio Gasparetto, e ele comentava sobre o início dos trabalhos que ele fazia da psicopictografia junto aos pintores do mundo espiritual. E então ele dizia que ele não tinha habilidade nenhuma de pintura, não tinha nenhum contato, e ele teve durante um certo tempo de fazer aqueles borrões nas telas, mexer com tinta, se habituar com isso, com aquilo, e aí então acabou acontecendo que ele conseguiu se disciplinar, da mesma forma que o médium psicógrafo precisa inicialmente começar a escrever, treinar o braço, né, sobre os traços, para que o espírito possa pegar agilidade. Então ele falava da grande dificuldade que ele apresentou no começo, até que a coisa se desenvolveu, e então ele conseguiu trabalhar de uma forma mais espontânea, com menor dificuldade. O Dudu colocou: nunca vi um deficiente visual médium psicógrafo. Há em algum lugar que fale sobre esse assunto? Não, eu não conheço, não vi nenhum caso como esse. Mas os espíritos, naturalmente, como a gente falou, no caso, nos tempos atuais, seria muito mais interessante utilizar esse médium como psicofônico, né, porque no caso da psicografia certamente apresentaria grande dificuldade. Mas a título de ilustração, nós temos no filme Os Outros, uma senhora que é cega e ela psicografa durante o filme. Então isso pode ser possível também. Os espíritos podem fazer, porque na verdade, se ela é uma médium inconsciente, o espírito, ela não vai interferir naquilo que o espírito vai ver ou não, já que é o espírito que direciona o braço dela. Então, se for um médium, por exemplo, um médium mecânico, psicográfico mecânico, isso vai ser muito fácil, porque é o espírito que faz esse trabalho. Na verdade, a gente lembra sempre que Kardec já fez pesquisas sobre isso. Ele divulgou no livro Viagem Espírita, de 1862, que tem uma senhora que psicografava, enquanto ela virava o rosto, olhando para o lado, lendo uma revista, o braço dela do outro lado estava psicografando sem que ela olhasse para o papel. Então é a mesma coisa que pode acontecer com o médium que seja deficiente visual. Ele não precisa ter a visão física para poder fazer a psicografia, já que é mecânica. Agora, no caso do semimecânico, já começa a apresentar uma certa dificuldade. Mas embora o espírito ainda consiga, porque é semimecânico, o médium tem consciência do que está escrevendo, e o braço é direcionado pela força do espírito. Agora, no caso de médium intuitivo, isso acaba sendo impossível, porque o intuitivo ele recebe a mensagem mentalmente, e depois ele que tem que escrever com a caligrafia dele, com a velocidade dele, do jeito, da forma dele. A Silvia colocou: já tem aparelhos para cegos, mas no caso são aparelhos ligados mais à informática, que emitem sons, que no caso do Braille, por exemplo, também pode ajudar bastante. Que tipo de aparelhos você fala, Silvia? Bom dia, pessoal que chegou. Bom, mas enfim, no caso da psicografia a gente tem, tecla, pois no caso do teclado em Braille, que tem ali os sinais para poder facilitar, então isso certamente poderia. Nesse caso, também Libras é para surdo mudo, tá, o embaixador. Não é o caso que é a linguagem brasileira de sinais, tá? Então seria o Braille mesmo,
Então, para esses médiums, eles poderiam fazer uma psicodigitação através da intuição, mas precisaria desse equipamento, né? Mas no caso seria um trabalho feito com o médium muito mais para experimentação, para poder mostrar a capacidade, a possibilidade, mas no caso da viabilidade de uma comunicação fluir através desse médium, já seria muito difícil, porque ele precisaria de equipamentos para isso e tudo mais, né? Seria muito mais para demonstração do que para prática propriamente. Né? Então é possível, Dudu, como a gente viu, é possível que isso aconteça, desde que seja médium mecânico, mas eu particularmente não conheço, a não ser o relato que Kardec falou de uma senhora que não olhava para o papel, né? Então isso poderia acontecer. E o próprio Chico também, né? Quando ele colocava a mão assim nos olhos, ele perdia a visão do papel. E ele escrevia à vontade ali, né? O Babudinho colocou aqui: a psicografia é interessante porque deixa registro, mas a psicofonia é muito mais ágil. E nos tempos atuais, né, Babudinho, a gente tem ali a facilidade da gravação. Então hoje as pessoas podem colocar um gravador na sala, como acontece em muitos registros que nós temos por aí, liga o gravadorzinho e tal. Mas na época de Kardec, se não houvesse a possibilidade do registro, a própria codificação ficaria interpretativa. Quer dizer, eu transcreveria aquilo que eu lembro, que eu ouvi na reunião, e depois ficaria aquela coisa interminável, mal entendida. Então quando você tem um registro, não se fala mais nisso, né? Está registrado e pronto. Então por isso a importância que se tinha na época, e hoje também. Como a gente já falou da importância da psicografia, no caso de uma reunião numa reunião de psicografias familiares, né, de espíritos que querem falar com seus familiares e tudo mais, a importância da psicografia é fundamental pelo fato de que no momento em que a pessoa ouve aquela mensagem, tomada pela emoção, ela acaba não se lembrando exatamente do que foi falado, porque depois ela vai ter que contar para todo mundo que ela ouviu, ela vai ter que contar em casa, não, porque ele falou isso, né? Mas na verdade ela ouviu 30% do que aconteceu. Então, pois é, né, a dificuldade que a gente vê. Então, na psicografia você escreve e depois você imortaliza aquilo ali, né? Você pode escanear, você pode digitar para poder facilitar o entendimento e tudo mais, né? Até publicar num livro, por que não? Deixa eu ver aqui. Tá, pois é, nesse caso, né, o espírito que faz, se for a mediunidade mecânica ou semimecânica, ele tem essa facilidade. Mas então, a gente falava aqui também da outra vez, que no estudo anterior, sobre falar em outros idiomas, a dificuldade que um analfabeto teria para poder escrever uma psicografia é a mesma que a nossa, se nós tivéssemos que escrever em mandarim. Eu me lembro de um amigo nosso, Mitras, que frequentou aqui a nossa sala durante um tempo, né, mas infelizmente não teve mais possibilidade. Ele viveu durante um tempo no Japão. Ele era um decassegue, né, foi morar lá, era descendente, foi trabalhar durante um tempo, se casou e coisa e tal. E aí então ele tinha uma facilidade muito grande em falar japonês. Aí eu peguei uma passagem, né, de um texto para que ele pudesse escrever para mim. E ele falou assim: olha, eu vou ter que pedir para uma outra amiga escrever para você, porque eu não sei escrever, só sei falar. Então, na verdade, ele seria como se fosse um analfabeto japonês, era o que acontece com os analfabetos brasileiros, né? Então ele não conseguia escrever aqueles caracteres porque ele não entendia, já que ele não teve formação acadêmica para isso. Ele foi aprendendo na prática, né? A Vaninha lembrou aqui, né, que a psicofonia pode ser gravada e passada para o papel também. Sim, então, nos tempos atuais isso é muito fácil, Vaninha, né? A gente fala na época de Kardec, quando não se tinha gravador, né, e não tinha pessoa que escrevia com tanta rapidez. Então isso pode ser feito hoje, como é feito, né? Basta ver, por exemplo, no livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier, que foi o primeiro livro, aliás, o único livro que ele psicofonou, né, que veio através da psicofonia, foi feita uma gravação e depois transcrição, e naturalmente virou livro. Por isso que o livro chama Instruções Psicofônicas. Tudo isso veio através do Chico Xavier. Então essa nossa, para quem não tem habilidade em escrever, tem uma grande dificuldade, né? O item número 19, vamos lá. Bom dia, pessoal que chegou. Um médio de inteligência bem reduzida poderia transmitir comunicações de ordem elevada? Resposta dos espíritos: sim, pela mesma razão que um médium pode escrever numa língua que não conhece. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, como das qualidades morais. Na falta de melhor instrumento, o espírito pode servir-se do que tem à mão,
mas é natural que, para as comunicações de certa ordem, prefira o médium que lhe oferece menos obstáculos materiais. E há ainda outra consideração. O idiota, no caso, né, as pessoas que têm limitações intelectuais, frequentemente só ele é idiota pela imperfeição de seus órgãos, pois o seu espírito pode ser mais adiantado do que se pensa. Tens a prova disso por algumas evocações de idiotas mortos ou vivos. Naturalmente, mais uma vez, lembrando que idiotia era uma patologia na época de Kardec, então eu utilizava essa expressão, diferentemente do que hoje é utilizado de uma palavra pejorativa, de uma expressão pejorativa. Então a idiotia, como a gente já viu, acontece. Então nós temos pessoas que têm síndromes de Down, paralisia cerebral, traumatismo crânioencefálico, autismo muitas vezes, e durante a emancipação traz ali o seu intelecto absolutamente irretocável, né? Então isso é uma influência da matéria sobre o espírito, conforme nós já estudamos no livro dos médiuns, né? E aí então, pode ser provatório, expiatório, varia, Dudu, cada experiência é uma experiência, não tem uma situação específica. Até missionários, até espíritos missionários passam por isso, para poder levar para os pais uma experiência de aprendizado. Então eu não tenho necessidade nenhuma, mas por amor àquela família, pela importância que ela tem, eu posso me submeter a uma experiência como essa para levar para eles um outro tipo de aprendizado. Então cada espírito tem a sua própria história, não existe uma determinação necessariamente, né? Então aqui alguns pontos que nós devemos considerar. A mediunidade propriamente dita independe da inteligência como das qualidades morais. Quer dizer, a mediunidade é mediunidade. Não importa se a mediunidade ela é bonita, se ela é feia, se a pessoa é inteligente ou é ignorante, se ela é espírita, se não é espírita, se ela é rica, se ela é pobre. A mediunidade é a mediunidade. O que vai determinar exatamente o uso dela é o livre-arbítrio e o entendimento que a pessoa tem, né? Então, na verdade, ela vai direcionar a mediunidade e não fazer da mediunidade, né, criar a mediunidade como um instrumento. Na falta de melhor instrumento, o espírito pode ser visto do que tem à mão. Aqui é uma observação interessante, porque a gente lembra sempre que hoje, quando nós falamos em mediunidade, inevitavelmente nós pensamos numa casa espírita. E numa casa espírita formada por grupos mediúnicos, com seus coordenadores, com seus orientadores, com um curso de médiuns que dura 2, 3 anos, dependendo da instituição e tal. Então é tudo muito bem organizado. Então a gente fica se perguntando por que o espírito vai utilizar um médium qualquer por falta de outro melhor, se numa casa espírita existe essa formação. A gente lembra que a visão de mediunidade na época de Kardec era uma mediunidade absolutamente pessoal, não era institucional como nós vemos hoje, onde a mediunidade só pode ser exercida dentro de casa espírita. Naquela época as pessoas viviam experiências mediúnicas dentro de casa. Então, se vem um espírito familiar e quer se comunicar com a minha família ou dar um recado para alguém que é próximo a mim, e ele só tem a mim como instrumento, vai eu mesmo, né? Como diz o ditado popular, né? Por falta de tu, vai tu mesmo, né? Então ele acaba utilizando aquilo que ele tem à mão. Hoje não, hoje é muito diferente. Os espíritos praticamente enfrentam uma grande resistência em qualquer tipo de comunicação fora desse ambiente. Seja porque as pessoas não compreendem, seja porque elas não permitem, seja por causa de suas crenças, por causa de seus temores, não importa. Mas naquela época a mediunidade era vista de um modo muito mais espontâneo. Hoje nós formalizamos a mediunidade, interrompendo o fluxo, nós podemos dizer assim, interrompendo o fluxo das comunicações da época como Kardec fazia. Hoje tudo acontece somente em instituições. Só voltando um pouquinho aqui, a Miriam colocou lá em cima. Esta semana eu sonhei que pictografava, né? E senti que flui muito fácil, né? Já que desenho, isso me foi dito. Nesse caso foi totalmente consciente, mas quando sonho que estou psicografando é totalmente inconsciente, né? Aliás, por que será que sonho tanto com isso, né? Boa pergunta, né, Miriam? Uma experiência interessante, porque conforme a gente vai se aproximando do mundo espiritual através das nossas atividades, através das nossas leituras, das nossas mentalizações, né? Isso acontece. Houve uma época em que eu estava... eu não lembro exatamente qual foi a fórmula que eu utilizei naquela época, mas eu estava muito próximo nessa relação com o mundo espiritual.
E era frequente eu sonhar, como eu já falei para vocês, sonhar com experiências de volitação, sonhar com experiências de ultrapassar objetos sólidos, né, como parede, mesas e tudo mais. Já me vi num centro acadêmico muito grande, num edifício de mármore branco, cheio de vidros e tudo mais, e depois de um tempo isso acabou desaparecendo, talvez por causa da rotina do dia a dia, que era uma época mais tranquila, depois vieram turbulências, né, do nosso cotidiano, você acaba se concentrando mais nos problemas do que acontece lá, né? Pois é, então, eu vejo isso, Barbudinho, não como sonho mesmo. Eu falo de sonho, mas a impressão que dava era que é algo realmente real, né? Era uma lembrança mesmo de algo que aconteceu, e dava para frequência com o que acontecia. Não era simplesmente você chegar e dizer assim, eu sonhei uma vez que isso aconteceu. Pode ser uma fantasia de alguma coisa que se leu, mas pela frequência com que acontecia, eu via que isso era realmente algo que estava acontecendo. E era muito gostoso, muito prazeroso, você aprender a volitar, vocês não imaginam a sensação que é isso. Né? Ou imaginam, né? Vai saber. Então era algo muito, muito interessante. Então depende da fase que a gente está vivendo, da aproximação, da forma como a gente se concentra, né? E essa habilidade que você tem para desenho, né, o Miriam, talvez não seja um desenho artístico, mas seja um desenho de projetos, devido à sua profissão e tudo mais, isso facilita também, né, a ação dos espíritos, né, encontrando na sua memória, no seu cérebro, vamos dizer assim, esse lado criativo mais desenvolvido. Então certamente isso facilita bastante. Agora podiam fazer isso virar prática, né? Seria a parte mais interessante da história. Artista também fez belas artes, né? Mas hoje realmente não faz tanto, né? Mas não deixa de ter o registro e a habilidade, né? Ou seja, você não faz hoje por falta de oportunidade, não porque isso desapareceu da sua memória, né? Bem legal mesmo, né? Agora dá conversa com o pessoal assim nas suas orações para fazer isso virar realidade. De repente isso pode dar alguma coisa interessante, né? Fernando colocou, né, pelo que eu vi na sala de TCI semana passada, o pessoal estava pedindo mais instrução de como fazer, pois eles estavam fazendo em casa, deve ser mais seguro para alguns, né? Aquilo que a gente conversou, né, Fernando? Desde que isso seja feito com critério, com seriedade, com responsabilidade, eu não vejo problema, né? A dificuldade é que a gente sempre leva para futilidade, para brincadeira, para curiosidade, né? E é isso que traz o prejuízo nessa relação com o mundo espiritual, abrindo portas para essas influências perturbadoras. Mas desde que isso seja feito com seriedade, certamente isso traz um grande benefício. Vamos lá então, voltando. Bom, aqui colocou então, né, que mas é natural, como foi dito para nós aqui, que nas comunicações de certa ordem, prefira ao médium que lhe oferece menos obstáculos materiais. Ou seja, comunicações de certa ordem são comunicações instrutivas, comunicações com familiares e tudo mais. Para que ele vai utilizar o médium que é imperfeito, que oferece dificuldade, se ele pode utilizar um médium com quem a comunicação flua com mais frequência? Então, se eu vou trazer uma comunicação com familiares, principalmente porque esse tipo de trabalho nos tempos atuais, ele é um trabalho que é muito exigido, ou seja, basta a gente ver naquele trabalho que é feito não é em Florianópolis, não é em Joinville, qual é a cidade de Santa Catarina, pessoal, que tem esse trabalho de reuniões públicas que são transmitidas pela internet? Me fugiu o nome da cidade agora. Vamos lá. Não é Joinville, não é Florianópolis, é uma cidade grande de Santa Catarina, Blumenau. Obrigado, Miriam, estrelinha para você. Então nessa cidade de Blumenau chega então para nós esses vídeos, né, a respeito de reuniões públicas, e chegam 10, 15, 20 psicografias. Imaginemos espíritos que chegam pela primeira vez para trazer uma comunicação, encontram um médium que apresenta dificuldade, quanto tempo ia se demorar para trazer uma única comunicação? Pega-se um médium pronto, que tem essa facilidade de sintonizar com vários espíritos diferentes, de entrar em sintonia com eles, médium que tem experiência na psicografia, rapidamente um trabalho flui. Assim como aconteceu com Chico Xavier e tantos outros que nós conhecemos. Né, e há outra consideração ainda, né, falando aqui sobre a dificuldade, que essa limitação do analfabetismo é algo temporário, né, porque o espírito,
por tantas e tantas experiências que ele já teve tantas e tantas instruções, já estudou sobre vários temas, teve várias experiências, mas naquela sua experiência ele apresenta essa resistência como uma experiência pessoal que ele precisa. E é isso que Kardec colocou, né? Quando se fala sobre as limitações intelectuais, ela é algo relativo à experiência do espírito que afeta o seu corpo físico e, consequentemente, limita a expressão do espírito. Mas ele, como espírito, ele não tem essa limitação, esse distúrbio. Kardec coloca para nós aqui, né? Esse é um fato comprovado pela experiência. Numerosas vezes evocamos espíritos de idiotas vivos que deram provas patentes de sua identidade, respondendo-nos de maneira muito sensata e até mesmo superior. Este estado é uma punição para o espírito, que sofre com o constrangimento em que se encontra. O médium idiota pode oferecer, pois, algumas vezes, ao espírito que deseja se manifestar, maiores recursos do que se pensa. Então o fato dele ter essa limitação facilita muito para ele, porque na verdade ele tem a sua bagagem intelectual. A esse respeito, né, todos nós conhecemos uma passagem interessante do Chico Xavier, que fala sobre a autenticidade mediúnica dele. E aí então, né, eu vou ler para vocês aqui uma transcrição do que aconteceu. No Pinga Fogo de 1971, aquele primeiro Pinga Fogo, para quem não se lembra, né, o Pinga Fogo era um programa de entrevistas, onde um entrevistado de determinado tema, cultura, política, ciência, religião, ele se submetia então a uma sabatina, perguntas de várias pessoas ligadas àquela área. Hoje nós temos programas chamado Roda Viva, programas, sei lá, vários nomes que nós temos por aí. E o Pinga Fogo era o grande programa da época na antiga Rede Tupi, né, que acabou depois terminando e virou hoje o que é o SBT, né, a televisão do Silvio Santos foi comprada por ele, e aquele programa ele tinha uma grande audiência, e pela primeira vez, né, um espírita falava publicamente. Nós tivemos 2 edições, em 1971, um no começo do ano e um no final, e Chico Xavier ali apresentou a doutrina espírita pela primeira vez à sociedade através da mídia. Então, nesse programa, nesse primeiro, foi feita a seguinte pergunta para eles. Chico Xavier, embora o senhor possa considerar elucidada a questão que vou propor, ao responder ao entrevistador Herculano Pires, faço a pergunta: o que o senhor tem escrito de Augusto dos Anjos, por exemplo, não seria apenas a reminiscência da leitura? Né? Não ainda, porque de frente com Gabi, o Nando, ele é uma entrevistadora perguntando para ele, para o entrevistado. No caso do Pinga Fogo, eram vários. Imagina se você ter 5 entrevistadores, cada um fazendo pergunta em cima dele. Eram vários, né? Então, hoje Roda Viva é assim, né? Uma pessoa fica sentada no meio e vários entrevistadores, vários profissionais de várias áreas entrevistando aquela pessoa. Então ele responde para um, responde para outro, responde para outro. Então assim, para quem está no meio daquelas perguntas ali, a coisa era pega, né? A coisa era feia, né? Ele era sabatinado por gente pró e contra, né? Pois é, a Vânia colocou roda de fogo em vez de Pinga Fogo, né? É que Pinga Fogo era uma expressão da época que tinha uma importância para eles, né? Que para nós hoje já não tem. Bom, então essa pergunta foi feita exatamente porque a forma como o Chico Xavier se destacava na mídia naquela época era pela quantidade de livros que ele publicava, pelas polêmicas, se aquele autor era legítimo, se por acaso os livros que ele publicava não eram livros que ele escrevia copiando o estilo de outro autor, se ele não lia muito, por isso ele aprendia rápido. De repente ele tinha uma inteligência prodígio, que ele lia um livro, memorizava e depois, a polêmica acabou facilitando, né? E depois ele reescrevia um livro naquele mesmo estilo, digamos assim, falsificando o estilo do autor e tal. Então essas são umas perguntas que fazia. Ele tentava se justificar, ele falava: olha, eu trabalhava num armazém, trabalhava ali com a parte de agricultura, né, que ele tinha aquela parte do canteiro de alho que ele tinha que regar, e depois ele se tornou funcionário do Ministério da Agricultura de Minas Gerais durante 30 anos. Então ele falava assim: olha, eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo para leitura. Então eu não tenho como fazer isso, não tenho tempo para ficar estudando estilo de autores, estilo de literaturas e tal, né? Então o pessoal ficava insistindo. E aí então a mesma coisa, faço a pergunta: o senhor tem escrito de Augusto dos Anjos, por exemplo, não seria apenas reminiscência da leitura? Ou seja, alguma coisa que você já leu dele e agora tenta reescrever? E ele respondeu: em 1931, quando eu ia fazer 21 anos,
o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava num armazém, e esse armazém me dava também serviços para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci, lá em Pedro Leopoldo, Minas, era um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 horas da tarde, para mim era um prazer regar os canteiros de alho e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu sentia muito prazer naquelas horas, porque me isolava de todo o serviço do armazém para ficar completamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da minha mediunidade. A poesia chama-se Vozes de uma Sombra. Ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, com o regador na mão, custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse e pudesse compreender a hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Eu sentia aquela dificuldade, e ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que puder, pois sua cabeça não aguenta mesmo. E a poesia está no livro só com o que ele pôde, mas era muito, muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, cores, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo? Eu estava regando canteiro de alho. E aí então, olha que interessante embora a história seja muito interessante que ele contava, eu cheguei até a procurar no pinga-fogo que eu tenho aqui no áudio, no vídeo, para que ele mesmo pudesse contar essa história, porque naturalmente contada por ele dá um tom muito mais interessante, muito mais realista, né? E aí então, mas o detalhe interessante é que durante o trabalho em que ele ficava fazendo tratando desses cuidados com a plantação, os espíritos conversavam com ele, passando mensagens, para que depois ele escrevesse novamente aquela mesma mensagem. Então, inicialmente, eles familiarizavam ele com o assunto que ia ser tratado, e depois, quando eles repetissem aquilo tudo, ele já sabia do que se tratava. Olha que interessante o modo como os espíritos trabalham. Você se lembra que eu conversei que algumas vezes, em situações de assistência espiritual, de processos obsessivos, ou mesmo de comunicação familiares, tem espíritos que se aproximam do médium uma semana antes, para criar essa afinidade fluídica, essa afinidade mental entre os dois, para que durante o trabalho ele flua com mais rapidez, com mais facilidade. É o que Chico Xavier comenta aqui agora, que ele mesmo vivia isso apesar do seu grande potencial mediúnico. Né? Então esse trechinho aqui ele foi retirado, né, do Pinga-Fogo, que o Pinga-Fogo vocês podem encontrar em áudio, vídeo ou em texto. Tem até o livro Pinga-Fogo também, que tem todas essas entrevistas transcritas. Né? Então essa é uma parte bem bacana da gente compreender também. Deixa eu ver aqui. Tá. Próxima questão, item número 20. Como se explica a aptidão de certos médiuns para escrever em versos, apesar de sua ignorância em matéria de poesia? A resposta dos espíritos: a poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em versos, como podem fazer numa língua que desconhecem. Além disso, podem ter sido poetas em outra existência. Como já disse, os conhecimentos adquiridos nunca se perdem para o espírito, que deve atingir a perfeição em todas as coisas. Assim, o que eles souberam no passado lhes dá, sem que o percebam, uma facilidade que não possuem no estado habitual. Então, escrever de uma forma poética, no caso os médiuns poéticos, conforme a gente já conversou, nós temos duas situações. Ou o espírito força uma situação transmitindo uma poesia através de um médium que não tem a sensibilidade para isso, ou ele transmite de um médium que muitas vezes não sabe que é poeta, mas que traz no seu inconsciente, no seu subconsciente, lembranças do passado dentro da poesia. E isso facilita para o espírito essa comunicação. Né? Então nós temos ali. E como eu falei, se um espírito vem trazer uma comunicação, e essa comunicação vem em forma de poesia, porque ele acha que seria mais interessante nesse sentido, ele procura um médium que tem essa facilidade. A menos que ele queira provocar um fenômeno para que isso aconteça. Então, até mesmo tem um caso interessante que Kardec conta na Revista Espírita, de um amigo que era poeta, mas não recebia poesias. Enquanto que outro, que não era desenhista, recebia as psicopictografias.
Então ele relata exatamente essas experiências com os médiums, mostrando, né, a variedade, a forma como os espíritos trabalham. Tem uma experiência interessante, experiência não, né, uma experiência pessoal interessante, que eu já comentei com vocês. Minha sobrinha hoje ela faz a Universidade de Biomedicina, né? E é um curso muito técnico, que exige um conhecimento dessa área de saúde, com nomes, aqueles nomes estranhos que a gente nunca consegue falar, e quando você fala, né, com fórmulas de bioquímica, aquelas coisas meio malucas. E de vez em quando eu ajudo ela nos estudos para poder fixar um pouco mais, né? Então a gente começa a ler aquelas palavras que tem que ler devagar. E é interessante que hoje ela está no 4º semestre. Então no primeiro semestre ela encontrava grande dificuldade. Hoje, lendo os livros, os textos que a gente pega, ela lê com uma fluência muito natural, e aquelas palavras que dão uma travada na língua mesmo. Mas pelo fato dela estar durante já esses quase 2 anos lendo essas mesmas coisas, ouvindo essas mesmas coisas, o vocabulário dela começou a se transformar. A mente dela começou a se familiarizar com esse tipo de expressão. E aí, naturalmente, ela já encontra mais facilidade para fazer isso, né? Pois é, dá sim, Barbudinha, só ler bastante que dá certo, né? E exatamente, Silvia, né? O alemão é a mesma coisa. Para quem não está acostumado com esse tipo de vocabulário, encontra uma dificuldade enorme, né? Depois eu vou tentar fazer uma brincadeira com vocês aqui para vocês entenderem qual a dificuldade que nós encontramos para essa situação, né? Então, exatamente esse tipo de dificuldade. Então, e uma outra experiência que eu tenho é que quando eu tenho alunos, né, quando eu dou aula para os meus alunos, que são alunos do ensino fundamental, né, de 5ª série ou de 5º ano, 6º ano, que tem ali aquela dificuldade de leitura, né, que se são alunos que precisam de uma atenção especial, naturalmente é porque eles têm dificuldade na escola. E aí então você apresenta um texto para eles lerem, um texto de física, um texto de ciências de um modo geral, de biologia e tal. E aí então eles têm que ler aquela dificuldade de ficar gaguejando e tal. Embora não sejam analfabetos, né, a gente pode dizer que são ainda analfabetos funcionais, porque leem e muitas vezes não conseguem entender o que estão lendo. E aí então o que eu faço? Depois que eles fazem a leitura, eu pego e faço a leitura de novo, para que eles possam entender através da audição. Então o que a gente encontra na facilidade ou dificuldade no aprendizado dos nossos alunos, ou mesmo nós, diante de temas que são diferentes, é o que os espíritos encontram. Então, se eu pegar um texto meu, eu escrevo do meu jeito de falar, do meu jeito de escrever, com as minhas ideias, e eu dou para uma criança ler para vocês aquilo que eu estou tentando passar, essa criança vai ler, vai gaguejar, vai ter problema. Imagina se eu sou um espírito e quero falar através dele. Eu vou ficar do lado dele com o braço cruzado, rezando para ele ler logo aquele negócio, que eu não estou com paciência para que ele demore tanto. Agora, se eu pegar alguém que tem influência pela leitura, eu pego e passo, toma, lê para mim. Aí você vai ler rapidinho, pega a Vaninha, que é a minha médium de plantão, fala, Vaninha, lê para mim aí. E ela vai ler rapidinho, com nenhum problema, resolvido o problema. Então, a mesma coisa que acontece conosco nessas intermediações das nossas mensagens, das nossas leituras, é o que os espíritos encontram, só que para eles é a nível de pensamento. É em nível de pensamento, não é apenas em nível de escrita ou de palavras. Imagina que eu estou fazendo um ditado de um texto complexo para uma criança. Eu vou pegar o livro, por exemplo, pegar o livro A Gênese, de Kardec, falando sobre uranografia. E eu pego uma criança nessa fase de idade e eu começo a ditar para ele escrever. Aí ele vai ler, eu vou ter que ditar bem devagar. Ele vai falar assim, como é que é? Como é que escreve isso? Aí você vai repetir, vai soletrar. Não, não é com S, é com Z. E eu estou ditando, é aquele texto desse tamanho, para que ele possa escrever para você, para passar isso para vocês ainda. Aí vocês vão ler e vão falar assim, meu Deus, quem escreveu isso daqui? Esse tipo de relação que eu estou passando para vocês é aquilo que os espíritos sentem quando eles tentam encontrar um médium de psicografia. Dependendo daquilo que o médium tem de bagagem cultural, de boa vontade, de entendimento do fenômeno, ele vai apresentar maior ou menor dificuldade na comunicação. Dá para a gente ter uma ideia? Imagina vocês pegando um texto complexo para os filhos de vocês. Imagina a Vaninha, que pega o filho dela, por exemplo, o Rodrigo Miteco, e fica ditando um livro A Gênese para ele escrever. Ele já tem um ciricutico na cadeira, vai sair correndo e ela vai ficar desesperada. Por que isso tudo? É o que acontece com muitos médiums. Ele é médium, não aceita a mediunidade, mas eu preciso conversar com ele. E ele não aceita. Daí dá para vocês terem uma ideia dessa dificuldade. 21.
Vamos em frente aqui. É o mesmo caso dos que têm aptidão especial para o desenho e música? A resposta: sim. O desenho e a música são também forma de expressão do pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes oferecem mais facilidades. Mais uma vez aquilo que a gente fala. Se o espírito enfrenta um desafio de trazer algum tipo de comunicação para os encarnados através de um médium que não traz essa facilidade, é porque na verdade ele deseja provocar uma impressão nos presentes. Mostrar que aquela pessoa que não tem capacidade nenhuma é capaz de produzir alguma coisa. Aí as pessoas vão dizer: nossa, viu o que você fez, olha como a mediunidade é interessante, até você conseguiu e coisa e tal. Isso é muito mais para impressionar. Agora, se eu quero transmitir uma mensagem de uma forma mais produtiva, eu vou pegar alguém que está pronto. Eu não tenho essa preocupação de ficar trazendo tudo isso. Aconteceu isso mais uma vez com Chico Xavier. Você se lembra das histórias que ele contava sobre a sua infância, quando ele fez uma redação e ganhou um prêmio na escola, uma redação muito bonita. Aí ele teve que justificar que foi um espírito que passou isso para ele e tal. Aí desafiaram ele foi até o quadro e falou sobre, o tema era areia, se não me engano. E aí então ele começou a escrever sobre o grão de areia do universo, aquela coisa toda, escrevendo uma redação no quadro negro enquanto um espírito ditava. Então, embora a redação tivesse sido muito bem elaborada, ela tinha uma linguagem fácil para a idade dele. Porque o objetivo naquela época era provocar o fenômeno, era provocar a impressão. Talvez não nos presentes, mas que aquilo teria um peso no histórico pessoal dele para mostrar a evolução como médium. Então a professora pode não ter ficado impressionada, os coleguinhas de sala também não se impressionaram com nada disso, mas hoje quando a gente conta as histórias dele, dá para a gente imaginar o que ele viveu na sua infância para se tornar um médium que ele era até então, até há pouco tempo atrás. Né? Então a gente vê que os espíritos, se enfrentam algum tipo de desafio, é porque eles têm um objetivo de impressionar. Se eles desejam serem objetivos e efetivos nas mensagens, eles vão pegar então os espíritos prontos. Nessa parte artística é o que a gente comentou há pouco tempo. No passado, os espíritos mexiam com mesas, mexiam com cadeiras, faziam pessoas levitar, faziam pessoas desaparecerem, espíritos se materializavam e coisa e tal. Depois de um tempo, da década de 70, década de 80, nós já começamos a perceber ali, por exemplo, a presença do Arigó. O Dr. Fritz começou a fazer cirurgias enfiando faca no olho de um, enfiando uma colher no nariz do outro, cortando e saindo sangue na frente da televisão e coisa e tal. Depois nós começamos a ver as pinturas, as músicas, as poesias. Olha que interessante a diferença. Começamos agora a ter esculturas. Lembra que eu contei para vocês que o José Medrado começa agora a apresentar um trabalho do Aleijadinho, lá em Minas Gerais, que foi um artista em Minas Gerais, esculpiu todas aquelas estátuas, aqueles afrescos e tal, né, decorou as igrejas lá das cidades históricas de Minas, e hoje ele começa a fazer esculturas mediúnicas. Olha que interessante. Começamos a sair daquilo que choca as pessoas e começamos a entrar numa fase de sensibilizar as pessoas. E não tem nada melhor que sensibilizar do que a arte. E nós temos a música mediúnica. Aqui no Brasil, por exemplo, falamos de Irineu Gasparetto, que através dele, muitos músicos desencarnados vêm trazer ali novas músicas, novas ideias. Tem uma pianista inglesa, que eu tenho até aqui no computador, mas vai demorar para procurar agora. Mas ela trabalha com música mediúnica. Ela recebe através... Olha só que interessante. Não sei nem se poderíamos chamar de psicografia, porque ela recebe as composições musicais através da psicografia. Não sei se seria psicomusicografia, sei lá que nome que nós daríamos para isso. Então ela começa a receber pela mediunidade as notas musicais, as composições. Então ela vai escrevendo as notas, escrevendo nas partituras e coisa e tal, e depois ela executa isso no piano. Ela não é igual o Irineu Gasparetto, que através da incorporação, os espíritos já cantam através dele. Então a gente vê o quê? A música, as esculturas, as pinturas, mais uma vez as poesias, tudo isso agora uma forma de sensibilizar as pessoas para não chocá-las. Mas pelo fato de ser música, Dudu, é diferente. Porque no caso, se você tem pintura,
Não pode ser psicografia, ficou psicopictografia. Se você está escrevendo, porque você não escreve música, você desenha notas. Que nome que se daria para isso, então? Seria uma nova forma, uma nova categoria de psicografia. Né? Pois é, mas pintura também usa tinta. Então são situações diferentes ali. Nos detalhes, todas elas são gravuras, vamos dizer assim. Né? São gravuras. Agora, no caso da música, eu não sei que nome daria para isso, mas fica, né? Pois é, psicotablaturografia, pode ser isso mesmo. Né? Então, quer dizer, nós teríamos que criar um neologismo, como Kardec fez na época dele, para poder começar a explicar o que era o espiritismo, criando palavras como espírita, espiritista, espiritismo, médium. Todas essas palavras foram inventadas por Kardec, porque não existia. Né? Pode ser também, né? Psico-Beethoven, né? Ou vai colocando o nome de cada um por aí. E aí então a gente vê que essas são formas hoje que os espíritos utilizam. Mas para poder encontrar essa facilidade, é importante que o médium tenha afinidade com isso. Porque se um espírito viesse hoje tentar passar para mim uma música, uma composição musical, ou viesse cantar através de mim, imagina um espírito cantando através de mim. Vocês não me viram cantar ainda. Né? E se eu viesse escrever uma música, que eu não faço ideia, eu lembro que quando eu estudei com a minha sobrinha na 4ª série, 5ª série, acho que era a 3ª série mais ou menos, ela tinha aula de flauta. Então assim, né, a música do trenzinho, Parabéns a Você, eu era ótimo para ler com ela. Eu sabia que tinha uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. Então a gente decorava a posição das bolinhas, mas não entendia nada da nota musical. Né? Então, temos várias formas. A mesma coisa, Dudu, né? A psicodigitografia. Esse é um nome também que não é utilizado oficialmente. Mas seria a melhor forma da gente explicar a mediunidade que vem através da digitação. Que pode ser também mecânica, semimecânica ou intuitiva. Basta que eu tenha a facilidade e o espírito vem. Quem já falou sobre isso, por exemplo, foi... nós já tivemos datilografia contado no documentário As Cartas de Chico Xavier, daqueles casos, né, de absolvição daquelas 3 pessoas que cometeram assassinatos, depois foram absolvidas pela intervenção das psicografias, daquele juiz, né? Então ele ficou durante 3 horas, se não me engano, segundo o documentário fala, ele ficou inconsciente durante 3 horas, e quando ele despertou, tinha ali folhas e mais folhas falando sobre o caso que um espírito veio através dele. Isso seria a psicodatilografia. O autor do livro do filme Os Órfãos, filme nacional, um filme espírita, um filme baratinho, mas muito interessante, também ele disse que se sentou em frente ao computador e começou a digitar o roteiro do filme. E o filme saiu pronto. Chico Anísio era um grande médium também. A gente trouxe aqui para vocês o áudio de uma entrevista que ele deu, falando que muitas vezes ele começava a escrever alguma coisa e quando ele se dava conta, o roteiro estava pronto. Que ele tinha evidência, tinha audiência, que até o velho Zusa, que é aquele personagem que ele conhece, que a gente conhece, né? Ele disse que quando ele trabalhava com o velho Zusa, assim, se produzia para interpretar aquele personagem, as pessoas olhavam para ele com reverência. Ele dizia assim, era a impressão que eu tinha, que tinha um espírito de um preto velho do meu lado, e as pessoas respeitavam isso. Então a gente vê assim que do nada, você vê situações das mais variadas. E olha que Kardec tentou, lá no capítulo 16, catalogar ali pelo menos 60 tipos de mediunidade diferente. E isso porque ele não entrou na nossa época, porque cirurgias espirituais não constavam naquela época, músicas, eu acho que ele fez alguma referência a desenho, também fez referência e tudo mais. Muito interessante. Humberto colocou, né, acredito que seja psicografia mesmo, pelo fato da música ser escrita, mesmo por músicos. Sei lá, isso aí é questão de retórica, né, Humberto? Mas eu ainda vejo que você desenhar notas musicais é diferente de você escrever um texto. Assim, da mesma forma que é diferente. Né? Então, eu acho que teria assim dentro da psicografia, a gente poderia colocar psicografia, aí a psicografia, né, 1.1, aí colocaria um nome diferente, né? Mas questão de opinião da nossa parte, né? Assim como eu falei para vocês, né, no caso da incorporação, a incorporação tem um nome diferente. A incorporação não representa a psicofonia. Psicofonia é o espírito falar através de você. E quando o espírito se movimenta com o seu corpo, qual é o nome que se dá? Já é diferente. Ontem mesmo eu li um texto que tinha uma menção de uma palavra que é utilizada, mas me escapou. Seria psicomotricidade, talvez fosse a melhor.
né? Porque a psicomotricidade ele trabalha com a movimentação, com a motricidade, como a própria ciência chama hoje, né? Então a psicofonia, psicomotricidade, psico isso, psico aquilo, a gente vai ficar, né, se aprofundando cada vez mais. Mas de qualquer forma, a gente vê que o espírito, para poder transmitir uma mensagem através desse recurso, é fundamental que ele encontre dentro do psiquismo do médium a possibilidade, né, seriam essas subdivisões, né? Então encontra na mente do médium os recursos para facilitar essa comunicação. Vamos para 23 aqui. Por que motivo um homem dotado de grande talento numa experiência não o possui na seguinte? A resposta: não é sempre assim, pois muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na anterior. Mas pode acontecer que uma faculdade superior adormeça durante certo tempo para facilitar o desenvolvimento de outra. Será um germe latente que mais tarde germinará de novo, mas do qual sempre haverá alguns sinais. Deixa eu ver aqui. Não, depois eu volto, filhinha. Eu pulei a 22, pessoal. Bom, vamos voltar para 22, depois a gente pega essa 23. 22 então, pode colar. Pode colocar, eu espero para você se organizar aí. Acabei pulando aqui, eu virei a página, aliás, eu desci a página aqui e ela acabou indo. 22. A expressão do pensamento pela poesia, o desenho ou a música depende unicamente da aptidão do médium ou também do espírito comunicante? A resposta: algumas vezes do médium, outra do espírito. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões, e os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Então vai depender dos dois, né? O espírito que vai trazer a mensagem, ele que vai apresentar, né? Já pensou, Fernando? Eu, hein? Ele que vai apresentar o conteúdo. A forma como vai expressar isso vai depender daquilo que o médium oferece. Então é uma combinação de intenções e capacidades entre as duas dimensões, entre os dois instrumentos dessa mensagem, dessa comunicação, vamos dizer assim, né? Na 23, então para a gente poder fechar, por que motivo um homem dotado de grande talento numa existência não o possui na seguinte? A resposta: não é sempre assim, pois muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na anterior. Mas pode acontecer que uma faculdade superior adormeça durante certo tempo para facilitar o desenvolvimento de outra. Será um germe latente que mais tarde germinará de novo, mas do qual sempre haverá alguns sinais ou pelo menos uma vaga intuição. Aqui é um assunto muito interessante, que desse assunto daria para a gente ficar aqui durante muito tempo conversando. Mas a gente vai resumir naturalmente, né, para dar continuidade. Porque muitas pessoas dizem assim: se eu tenho tantas experiências assim, por que eu sou ignorante? Por que eu tenho essa dificuldade de aprendizado? Por que isso? Por que aquilo? Algumas vezes o espírito, tendo o intelecto, um conhecimento, uma habilidade, ele acaba vivendo uma experiência que para ele foi negativa, pelo fato dele ter utilizado aquilo tudo como uma forma de satisfação pessoal, mas não de evolução moral. Aí ele fala assim: olha, eu era um artista porque eu utilizava, eu era um músico. Eu era um músico que gostava de cantar, as pessoas me adoravam, e aquilo alimentava cada vez mais minha vaidade, porque eu já sou vaidoso, eu já sou orgulhoso. Aí depois de uma outra eu venho novamente com essa mesma habilidade, e eu falo assim: não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu não vou deixar cair. Aí eu começo a cantar, me torno famoso de novo, vem a vaidade, vem o orgulho, eu caio novamente. Da próxima vez eu peço: olha, bloqueia isso porque eu não quero ter isso agora. Eu não tenho condições de lidar com aquilo que essa habilidade pode me oferecer. E aí então eu vou trabalhar como um boia fria, vou trabalhar como um ajudante não sei do que, uma posição humilde, para que eu possa suprimir cada vez mais da minha personalidade esses tipos de imperfeições. Então muitas vezes a habilidade que ele tem, o conhecimento que ele tem, acaba sendo, ao contrário do que ele imagina, um instrumento do seu fracasso. Outras vezes ele pode ter aquele conhecimento, mas existem alguns aspectos da sua vida pessoal que precisam ser trabalhados com mais cuidado, numa relação familiar, numa relação entre pais e filhos, entre casais, seja lá como for.
E aí então ele diz assim, se eu me desviar para essa habilidade de uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu vou voltar a deixar de dar atenção para aquilo que eu preciso. Então eu prefiro que não tenha nada disso agora que possa me distrair, que possa me desviar. Então nós temos várias, a gente poderia ficar aqui trazendo várias e várias situações para poder ilustrar uma situação como essa. Agora, se o espírito está bem com ele mesmo e aquela habilidade serve para a sua evolução, certamente ele vai sempre dar continuidade para aquilo que ele está fazendo. É como a gente eu falei para vocês, né, da nossa amiga Maíse Braga, que é palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília. Né, vou só recontar a história para quem não estava aqui presente. A Maíse, ela é uma grande palestrante lá de Brasília, e ela é daquelas palestrantes que enche, que lotam o centro. Então, quando chega assim num sábado à noite, que é a palestra dela, o pessoal fica sentado no corredor, tentando ouvir o que está sendo falado, com mais gente em pé dentro do salão. E ela sempre conta nas histórias dela, que hoje ela é muito falante, né? Ela fala pelos cotovelos, cheia de história para contar e coisa e tal. E aí todo mundo adora. Só que ela sempre se envaidecia por isso, assim, coisa dela, nada que prejudicasse a relação, uma coisa que ela gostava muito, que ela se sentia muito feliz pelo trabalho dela trazer esse resultado. Mas então foi revelado para ela que hoje ela é assim, essa divulgadora do espiritismo, que faz um trabalho muito bem feito. Mas na época, na encarnação anterior dela, ou melhor, em duas encarnações anteriores, ela usava essa mesma habilidade da comunicação, da facilidade que ela tinha, para poder levar uma filosofia equivocada. E muitas pessoas que seguiram aquilo que ela falava acabavam sendo prejudicados, porque distorciam da verdade, cometiam equívocos nas suas vidas e tal. Então ela levou muita gente para o abismo, como ela mesma fala. Mas na encarnação seguinte, ela pediu para que viesse sem o dom da fala. E ela veio muda durante uma encarnação inteira. Para que ela não utilizasse aquele bem dela, para que ela pudesse primeiro reformular, né, os seus pontos filosóficos, o seu ponto de vista, a sua instrução e tudo mais, para que na seguinte ela pudesse reconstruir aquilo que ela destruiu. Então a gente vê uma pessoa com muita habilidade na comunicação, na sua expressão, utilizou isso de uma forma equivocada, teve um tempo, uma pausa de uma encarnação inteira para reformular o seu modo de pensar e se preparar para poder resgatar aquilo que fez, e agora é uma palestrante adorada por todo mundo daquela região, é convidada para casamentos e coisa e tal, para poder, né, agora construir, né, através de uma filosofia tão sólida como é a doutrina espírita. E isso acontece na política, acontece na ciência. Quantos cientistas utilizaram o conhecimento que tinham para um fim destrutivo? Algumas vezes nem tinha objetivo. O caso, por exemplo, de Santos Dumont. Para quem leu o livro Ícaro Redimido, que conta a história dele, ele fala exatamente disso, que a descoberta dele foi algo tão genial para a humanidade, mas ao mesmo tempo tão destrutivo, porque exatamente culminou na Primeira Guerra Mundial. E a aviação na Primeira Guerra Mundial foi ali uma grande revolução e trouxe uma grande destruição também. E aí então ele não suportando que uma da invenção, claro que ele foi co-inventor, né, os irmãos Wright nos Estados Unidos também tiveram essa mesma criação e tudo mais. E aí então o remorso dele foi tão grande, embora não fosse a sua intenção, que ele cometeu suicídio. Olha só então a que ponto que chegam os espíritos que praticam esse tipo de desvio. Né? A Vanna lembrou que também a ideia foi disseminada em várias partes do mundo e acabou revolucionando. Só que aquilo que ele trouxe como algo produtivo para facilitar a vida levou para um outro caminho. Então ele devia pensar assim, bom, não foi culpa minha, não foi culpa minha, não foi culpa minha, mas ele se sentiu tão culpado que aquilo aconteceu. Principalmente porque a sua invenção na Europa influenciou principalmente, por exemplo, os alemães. Enquanto que os irmãos Wright nos Estados Unidos influenciaram mais aqueles que eram os aliados dos Estados Unidos. Então os dois grupos tiveram ali, né, uma determinada cota de influência. E aí a gente percebe. Então, no caso dele, não foi intencional. E aí tem espíritos que ficam tão arrependidos que eles dizem assim, olha, na próxima encarnação eu não quero me lembrar de nada disso. Porque do contrário eu vou sentir remorso de novo, vou fazer isso, fazer aquilo. Então eles dão aquela pausa, se restabelecem como espírito, né, como moralmente, intelectualmente, colocam as coisas em ordens, e depois, numa outra encarnação, eles dão continuidade na sua evolução. A gente vê que é bem simples esse mecanismo evolutivo. Na verdade, infelizmente, nós não compreendemos pelo fato de nós estarmos aqui vendo
É aquilo que eu já falei para vocês, né? Quando a gente passa em frente a uma confeitaria, a gente fica parado na frente da vitrine, nós olhamos o bolo pronto, olhamos os doces prontos, mas ninguém sabe o que acontece na cozinha para aquele bolo ficar pronto. Quando nós olhamos os cenários à nossa volta, nós vemos as experiências que as pessoas estão vivendo, mas a gente não conhece o que acontece nos bastidores de tudo aquilo que as levaram até aquela condição. Aracy colocou a primeira guerra a utilizar o avião foi a do Contestado aqui no Sul, né, que foi a segunda maior guerra civil do mundo, né, também a mesma coisa, né? E essa guerra do Contestado eu tenho um detalhe, né, porque eu já falei para vocês da guerra do Contestado, aconteceu ali na fronteira, né, entre Paraná e Santa Catarina. Foi mais ou menos igual a Guerra de Canudos que aconteceu lá no Nordeste. E aí então tem um documentário, né, chamado Contestado, só um instantinho, deixa eu pegar aqui o nome exato. Eu estou esperando sair o DVD desse Contestado porque eu quero demais comprar esse DVD. Tá aqui, ó, Contestado. Cadê você? Tá aqui, ó, Contestado, Restos Mortais. E por que eu estou interessado? Porque o diretor, ele ousou fazer uma coisa que os espíritas não pensam nisso, eu não entendo por quê. Ele ousou a convocar 20 médiums, 20 ou 30 médiums, e fizeram evocações de pessoas que viveram naquela época, para trazer os seus depoimentos através do canal mediúnico. Então ele não apenas ouve os historiadores, familiares daqueles que participavam, pessoas que têm conhecimento sobre o fato histórico da Guerra do Contestado, mas ele evoca também pessoas. E se vocês procurarem no YouTube o trailer desse Contestado, vocês vão ver que tem um médium, que tem uma médium que está ali incorporada de um espírito, que ele está completamente alucinado, ele ainda deseja vingança. E isso aconteceu no final do século XIX, se não me engano. Então até hoje ele deseja vingança contra aqueles que tiraram dele o direito de viver. E olha que coisa fantástica. Imagina se a gente consegue fazer isso. Eu quero fazer um documentário da Primeira Guerra Mundial. Começo a fazer evocações de pessoas que participavam, de pessoas que foram vítimas, de soldados, de governantes. Imagina o documentário que ia sair com depoimentos dos participantes. E isso poderia ser feito naturalmente através da mediunidade. E foi esse o problema da institucionalização da mediunidade, sendo praticada apenas em centros espíritas para esse tipo de trabalho. Olha quanta coisa a gente está perdendo. Porque, na verdade, Ivana, a gente lembra que Kardec, quando ele fazia evocação das pessoas que eram prisioneiras, né, que eram executadas por serem criminosas naquela época, quantas pessoas que foram guilhotinadas, que saiu no jornal que ele evocava. E aí então trazia depoimento o cara falando assim, olha, eu estava lá preso, aí então veio a guilhotina, e Kardec perguntava, o que você sentiu na hora? Você tinha consciência quando você teve o pescoço cortado ou você não tinha? Essas perguntas que são detalhes que são extremamente preciosas. Imagina se nós fizéssemos isso com um tema específico. Saiu um livro recentemente que eu falei para vocês, chamado Militares no Além, que é uma coletânea de psicografias de militares do passado que vieram através de Chico Xavier trazer o seu depoimento. E aí, então fizeram uma coletânea de todas essas mensagens e montaram esse livro. Né? O nosso amigo Landão me deu de presente esse livro, né? Então eu vou babar em cima dele, né? Não recebi ainda, mas eu estou aguardando. Então, assim, o depoimento nós pegarmos, por exemplo, Marechal Deodoro da Fonseca, Duque de Caxias, são pessoas desse nível que trazem esses depoimentos. Seria exatamente, Humberto, seria uma história, não uma história como a gente pensa hoje. Porque tem um fato que é fundamental, que diz assim, que a história sempre é contada por quem venceu as guerras. Ou seja, nós só conhecemos a versão dos vencedores, não dos derrotados. Nesse caso do Contestado, você tem depoimentos de prós e contras. Então você tem assim uma visão absolutamente legítima daquilo que aconteceu. E naturalmente para isso também, esses médiums tinham que ter capacidade de transmitir essas mensagens. Né? O Barbudinho colocou, na verdade, hoje se evoca muito pouco. Né? Diria mesmo, né, que não se invoca. Né? Pois é. Infelizmente, porque essa é uma recomendação que as pessoas hoje adotaram, a proibição de se evocar, a proibição disso, a proibição daquilo. Então hoje as reuniões mediúnicas se resumem em comunicação de familiares que tem que ser espontânea, assistência a espíritos sofredores tem que ser espontânea,
a obsessores que pode ser evocado, porque os obsessores são evocados, porque a pessoa chega com um problema e coisa e tal, né? E acabam indo, né? A Maria Lúcia perguntou, mas se esses espíritos já estivessem encarnados, como fica? Olha, Maria Lúcia, isso pode... Lembra que Kardec faz... Exatamente. O Barbudinho já colocou a resposta ali. Kardec faz evocação de espíritos vivos. Então, se essa pessoa estiver dormindo ou estiver em condições de se comunicar num estado de transe temporário, num desdobramento, numa emancipação, é possível que haja também. Então isso acontece, né? Como a gente já leu aqui no começo, Kardec fazia evocação de pessoas com limitações intelectuais. Teve um médico, que eu até li para vocês aqui da Revista Espírita, que ele combina com Kardec, olha, quando eu estiver dormindo hoje, pode me evocar que eu venho aqui trazer o depoimento. E aí então, essa pessoa dormiu, Kardec fez a evocação, ele compareceu na reunião dizendo, eu estou aqui consciente, eu sei que eu estou aqui com vocês e coisa e tal. Então é possível a evocação de espíritos vivos. Agora, se fizerem uma evocação no momento em que ele está nas suas atividades, vai ser difícil, né? Então, seria muito mais interessante a gente fazer evocações durante a noite. Fazer uma reunião mediúnica assim da meia-noite às 6, faz a evocação ali, todo mundo que tiver, porque esse trabalho foi feito naturalmente com a assistência dos amigos espirituais. Então, quando existe um planejamento para um trabalho como esse, os espíritos auxiliam na condução desses espíritos até o trabalho, na identificação de quem foram esses participantes. Então existe ali, não é somente o grupo que está reunido ali de médiuns e de historiadores e de diretor que faz isso, né? E de qualquer forma, o nosso amigo Vidal, ele entrou em contato com o diretor desse filme contestado e perguntou para ele quando que ia ser lançado o DVD. Disse que seria no segundo semestre do ano passado, e até agora não foi, né? Se for para pesquisa da Grande Guerra, tem que levar em conta o fuso horário. Exatamente, né, Barbudinho? Tem que ter tudo muito bem planejado. Ele faz 3 sessões, né? Manhã, tarde, noite e a quarta de madrugada, né? Que assim a gente pega todo mundo. Se ele colocou, se organizar as psicografias do Chico por tema, teremos ainda muitos livros inéditos, certamente que sim. Porque muitas histórias, Araci, pelo fato da gente ter uma quantidade enorme daquilo que Chico Xavier psicografava, muitos temas que são importantes ficam diluídos no meio de outros assuntos que acabam passando despercebidos, infelizmente. Então, nesse caso dos militares do além, que, nossa, é uma coisa que eu estou assim aguardando ansiosamente. Nesse livro, tiveram pesquisas assim, no meio de todo o material que ele tinha, de pega uma psicografia num livro, 2 psicografias no outro livro, uma numa gaveta que estava guardada. Então eles foram coletando e pegando essa ideia, né, de depoimento de indivíduos que fizeram a diferença no passado da história do Brasil. Não são apenas espíritos comuns. Então na capa mostra o Marechal ali parado e tal. Eu estou muito interessante, né? Fraterna colocou, estou muito atrasado espiritualmente, né? Não sei nem a terça parte do que está sendo colocado. São informações que a gente vai atualizando, né, Fraterna? Isso é muito interessante, né? Conforme as coisas vão surgindo, a gente sempre vai buscando mais informações, mais orientações. Isso é muito legal. É a vontade que a gente tem de estudar que facilita isso bastante, né? As mães de Chico têm uma lista linda, né? Assim como todos os outros temas. Sim, conseguiram pegar as mães de Chico Xavier, que fizeram um documentário muito bacana, né, de pessoas que receberam essas comunicações. As cartas psicografadas por Chico Xavier, que também é outro documentário desse mesmo tema. Imagina se nós pegássemos então essas temáticas e começássemos a separar, e aí então concentrar em cada tipo de comunicação que chegasse. Nossa, seria uma coisa fantástica. Né, nós teríamos assim, então se a gente pensa que conhece as obras de Chico Xavier porque leu muitos livros dele, a gente não faz ideia do que tem por aí ainda. Nós temos livros que falam das crianças do além, dos jovens do além, dos suicidas, de motoqueiros. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro livro que eu li foi Motoqueiros no Além? Várias pessoas que desencarnaram em acidentes motociclísticos. E aí então, quer dizer, por que a pessoa se aventura naquele tipo? A gente começa a conhecer a personalidade, começa a conhecer as tendências de cada um, as consequências de cada situação. Um livro só sobre suicidas, um livro só sobre abortados. Embora não tenha sido só pelo Chico Xavier, nós temos ali, né, vários temas diferentes. Então tem um livro chamado Deixe-me Viver, Os Abortados. Que mais que a gente pode colocar? São tantos que nós ficaríamos aqui o tempo todo, né?
Deixa eu ver aqui, precisa de 3 encarnações se você se dedicar exclusivamente, né, Vana? Porque do contrário você pode botar mais uma aí, né? Então tem muita coisa bacana para a gente poder conhecer sobre o trabalho desses médiuns que nós temos. Porque na verdade, quando nós lemos, mas nós não estudamos, nós passamos por cima de temas muito interessantes sem se dar conta da importância dele. Então eu posso dizer para vocês, Memória de um Toxicômano, se nós pegássemos, Humberto, todos os espíritos que viveram a toxicomania, não apenas porque o toxicômano é um só, né? Nós temos um outro também, no livro Deficiente Mental Porque Fui Um, tem um caso de um rapaz que desencarnou de overdose, e depois na encarnação seguinte ele veio com uma limitação intelectual muito grave. Então ele conta essa sua trajetória. Se nós pegássemos somente esses temas e fizéssemos ali uma unificação, nós teríamos ali uma enciclopédia. Eu quero saber sobre isso. Pega aquele volume e começa então a ver. Não, esse não veio do Chico, Barbudinho. O Toxicômano é outro autor, né? Aracê colocou em cima: eu tenho indicado muito esses filmes para principalmente mães com filhos que desencarnam. É muito didático no entendimento da doutrina. Sim, sem dúvida nenhuma. De qualquer forma, né, pessoal, fica à vontade, Tício, bom dia. Apesar que chegou no finalzinho já, e quem chega no final tem que arrumar as cadeiras, tá? Então, para se familiarizar com a turma já, você já fica para a faxina, né? Então, assim, são vários, né, que a gente tem vários temas que nós temos assim para abordar. Então, quando a gente, como eu falei para vocês, né, houve uma fase na minha vida que eu era um verdadeiro devorador de livros. Então, o que me interessava era ler um livro atrás do outro. E nessa leitura rápida de um livro atrás do outro, infelizmente passava por cima de temas sem me dar conta. Assim como acontece, né, com o Livro dos Espíritos, que a gente fez durante 4 anos, 2 vezes, né? 4 anos e depois 4 anos. Ou seja, para estudar 2 vezes o Livro dos Espíritos levamos 8 anos. Para quem lê normalmente, lê em 1 mês, lê em 1 semana, dependendo da voracidade que ele tem, né? Só que na verdade ele acaba passando por cima de temas extremamente complexos, extremamente interessantes, pela falta de atenção. Então, da próxima vez que vocês fizerem uma leitura, foquem naquilo que o livro está transmitindo. Não leiam por ler. Não tenham pressa de passar por cima daquilo que o livro tem, né? Tem tudo isso, Barbudinho. Fizemos 2 leituras, né? Lembra que quando eu comecei a fazer o estudo aqui na sala, nós estávamos na introdução do Livro dos Espíritos. Aí a gente terminou o Livro dos Espíritos, depois começou de novo, e agora a gente está lendo Obras Póstumas, que já está assim, já num, vamos dizer assim, vai uns 1/6 do livro já foi devorado já também, né? Então, nós temos que aprender a estudar, né? Imagina, bons tempos, 3 anos. Então, nós vamos fazer 9 anos agora, em agosto, né? 9 anos a nossa sala aqui faz aniversário. Então, assim, quando vocês forem ler o livro, pensem nisso, não tenham pressa de ler. Com calma, digerindo, absorvendo, analisando, porque isso para nós é de fato o grande estudo que nós vamos conseguir adquirir, conseguir o estudo absorver, vamos pensar assim, né? Então vamos lá, pessoal, encerrando por aqui o nosso trabalho, né? Valeu o bate-papo com vocês, foi muito legal. No nosso próximo estudo nós falaremos sobre, eu já fechei aqui, mas é o item número 224, para a gente poder finalizar esse trechinho, né? A Lívia colocou que era um aplicativo no céu para explicar direitinho. Tá certo. A gente também. Uma pena, viu, Lívia? Porque foi muita coisa que eu já li, que infelizmente eu não tenho tempo de ler agora, mas muitos livros, títulos interessantes que passaram pela minha mão e que eu tive a oportunidade de ter contato, mas que infelizmente por ficar muito impressionado, porque era aquela época de começo, quando você começa a ter contato com uma doutrina nova, com uma filosofia nova, muita coisa impressiona. Então, quanto mais você lê, mais você quer ler. Então, lê tudo, quero ler tudo. Eu já falei assim, eu já li 300 livros, mas quantos deles realmente eu estudei? Talvez 1, 2, 3 livros no máximo. E tem tanta coisa bacana para a gente poder aprender, né? Nós fizemos 2 vezes o Livro dos Espíritos, né? Pois mas é o impacto da novidade, né, Barbudinho? Agora não, agora a coisa vem mais calma, já aprendi um pouquinho mais. Até hoje, quando eu faço minhas aulas com os meus alunos, eu não consigo só ler. Um texto que poderia ser estudado numa única aula, eu levo 3 aulas, porque eu não consigo ficar sem detalhar aquilo que está sendo lido, né? Então eu preciso disso agora, porque é o método que exatamente que o Espiritismo me proporcionou. Aprender a estudar, que é fundamentalmente. Tá? A Vana colocando uma sugestão ali, Espiritismo em áudio,
www.wikidot.com/audiolivros